Olá, discípulo de Cristo, bom dia. Nós estamos iniciando uma semana muito importante para toda a cristandade, onde nós caminhamos até o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. E nessa semana, os cristãos são convidados a elevar a sua mente, o seu coração, numa devoção, numa busca, numa reflexão a respeito da caminhada de Cristo até a crucificação e vitória com a sua ressurreição. E eu estarei durante essa semana enviando pequenos vídeos como esse, relembrando os acontecimentos de segunda até domingo em Jesus ao caminhar para a nossa salvação. Na segunda-feira daquele tempo, Marcos, no capítulo 11, no verso 12 ao 14, nos traz um momento icônico que Jesus vive com seus discípulos e traz um ensinamento para nós sobre quem são os verdadeiros discípulos de Cristo. O texto diz o seguinte: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Historiadores daquele tempo contam que neste momento não era época de frutificação das figueiras. Mas Jesus, sentindo fome, ele avista uma figueira com folhas. E a figueira, quando ela vai frutificar ou quando ela está com muito fruto, ela tem uma aparência de frutificação. Ela dá folhas bonitas, volumosas, que deixam claro para todos aqueles que a avistam que ela já gerou os deliciosos figos. Jesus, então, ao avistar essa figueira, com toda essa aparência, ele caminha até ela. Ao verificar entre as suas folhas, ele percebe que não há fruto. E o texto nos diz que Jesus amaldiçoou a figueira para que ela não gerasse nunca mais. Discípulos, é importante essa lição que Jesus deixa. Os discípulos de Cristo escutam e veem tudo aquilo que o Mestre havia feito. Nós precisamos entender nessa segunda-feira que não adianta o discípulo ter aparência de frutificação, parecer um discípulo, parecer um cristão, parecer um servo de Deus. Na verdade, além da aparência e principalmente, ele precisa de ter demonstração em quem ele está enraizado. Aquele que está enraizado em Cristo, ele vai gerar fruto. Jesus, ele consegue perceber quem é e quem não é o seu discípulo. Primeiro, que ele conhece o interior e os nossos corações. Mas dentro dessa lição, ele deixa claro que aquele que não frutifica não está cumprindo o seu papel. E quem não cumpre o seu papel não é digno de seguir a Cristo. Irmãos, não adianta ter uma aparência se não há vida. Não adianta ter uma aparência se não há obediência. Não adianta ter uma aparência se não existe frutificação. Que nessa segunda-feira possamos relembrar deste ensino de Cristo, antes do seu momento de crucificação, de que os discípulos são chamados para gerar frutos, assim como o seu Mestre gerou. Deus abençoe a sua segunda-feira.